Fala pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu não sabia se começava com bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, o vídeo vai estar gravado no YouTube, então sintam-se cumprimentados. Vou apresentar brevemente. Eu sou Diego, eu sou doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse meu sotaque já entrega que eu sou nordestino. Eu sou de Sergipe, onde fiz a minha graduação em História e o mestrado em Educação, ambos na Universidade Federal de Sergipe. E antes da gente começar essa oficina, apenas uns pontos que eu queria pincelar um pouco. O primeiro deles é que, como vocês bem sabem, esse vídeo vai ser previamente gravado e transmitido no canal do LabTempo, no YouTube. Já agradecendo ao LabTempo pela oportunidade e cumprimentando-os por sua proposta do seminário interno, do seminário do LabTempo. Mas o fato do vídeo vir para o YouTube acarreta duas características. A primeira é que a gente não vai poder ter aquela pausa para vocês fazerem perguntas durante a apresentação ou coisas do tipo. O que não quer dizer que eu não possa respondê-las. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas para o meu e-mail, diego@getempo.org, ou, se for o caso, deixar um comentário aqui no próprio vídeo no YouTube, que eu vou dar uma olhada e aquilo que eu puder responder, eu respondo para vocês. Contem comigo para a gente trocar uma ideia e procurar aprender juntos. Outra característica é que, devido às diretrizes do YouTube, no caso da plataforma, eu não vou poder passar um trecho de um filme, de uma série, ou trabalhar com uma canção, porque nós acabamos correndo o risco de ferir as leis de direitos autorais ou as diretrizes do próprio YouTube. Por isso, é melhor não trabalhar com esse tipo de material para não acabar prejudicando o canal do LabTempo. Né? Numa dessa você toma um strike, você derruba o canal, acaba acontecendo alguma coisa bem desagradável. E, além disso, devido ao vídeo ficar no YouTube e às diretrizes da própria plataforma, eu vou evitar falar termos como o nome daquele partido alemão, lá dos anos 20, anos 30. Também falar o nome daquela enfermidade que acabou vitimando muitas pessoas nos últimos anos. E que são assuntos que, para quem está com história do tempo presente, acaba trabalhando. E, por fim... Eita, balançou minha câmera aqui. E, por fim, apenas um convite para que vocês conheçam o nosso portal, getempo.org. É o portal do Grupo de Estudos do Tempo Presente, que eu faço parte. Lá nós colocamos alguns livros para download gratuito, textos sobre Segunda Guerra Mundial e divulgação científica, também um espaço de divulgação científica. Dá uma olhada lá no que a gente anda produzindo e fazer um convite para vocês que conhecer também e, por que não, submeter textos para o Boletim do Tempo Presente. É um periódico, está com a pontuação Qualis B1 e se trata do mais antigo periódico de história do tempo presente do Brasil. Nós estamos retomando o Boletim do Tempo Presente desde 2021. Nós temos publicações mensais. Então, todo mês nós estamos lançando artigos, resenhas, entrevistas e notas de pesquisa. Então, e recebemos texto desde graduandos até, enfim, estudantes de doutorado e por aí vai. Então, fiquem à vontade também para conhecer o Boletim do Tempo Presente e, por que não, submeter texto, submeter sua nota de pesquisa. Enfim, é um espaço de divulgação científica para os historiadores do tempo presente. Agora, sem mais delongas,
A nossa oficina tem o título de História do Tempo Presente, uma introdução. Evidentemente, toda apresentação, toda oficina, toda aula é uma escolha. E eu optei por termos essa conversa partindo do pressuposto de que vocês estariam começando a estudar a história do tempo presente, ou querendo dar aquela revisada de alguns pressupostos teórico-metodológicos. Neste sentido, este minicurso ele acaba tendo como objetivo realizar uma introdução aos pressupostos básicos da história do tempo presente. Então, nós vamos falar sobre a origem da história do tempo presente, quais os seus principais paradigmas, alguns conceitos que nos ajudam a compreender o que é essa história do tempo presente e o que não é a história do tempo presente. E também vamos bater um papo sobre as possibilidades de trabalho que nós, historiadores do tempo presente, temos. Por isso, a minha fala ela vai se dar em dois momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos conversar sobre a emergência da cultura histórica presentista e a institucionalização da história do tempo presente. Afinal de contas, como isso ocorreu? Como um campo historiográfico que visa trabalhar os impactos do passado sobre o presente, que visa partir do presente, ele acabou ganhando tanto espaço na historiografia, como ele foi institucionalizado, e dentro da segunda parte dessa nossa conversa, nós vamos falar sobre os desafios que o século XXI traz à historiografia e vamos pensar um pouco sobre qual seria o papel do historiador do tempo presente dentro desses desafios. E para a nossa conversa aqui, para esse início, eu vou começar com um questionamento aqui. O presente pode ser objeto da história? Quando a gente fala da historiografia, fala da atividade histórica, nós temos em mente logo, principalmente, o passado. Ora, o historiador é aquele que vê aquilo que aconteceu, estuda aquilo que aconteceu, mas não aquele que estaria acompanhando o tempo inteiro. Para outros, a história teria um tom professoral. Aprenderíamos com o passado para não repetir os erros do passado no presente. O que a gente precisa entender é que, e aí isso acaba sendo uma forma de patinar na história do tempo presente, inicialmente. História do tempo presente é uma história não cronológica, e sim uma história da ação do passado sob o presente. Pronto. Então, se você não é aquela concepção quadripartite, então a história do tempo presente começa quando? Começa no dia A ou no dia B. A gente vai ver também quais seriam os pontos de início, mas pense que a história do tempo presente é uma história não cronológica, e sim da ação do passado sobre o presente. Nesse sentido, alguns conceitos da historiografia acabam dialogando bem com a história do tempo presente, como, por exemplo, o conceito de longa duração. Esse é um conceito que durante muito tempo foi usado, depois foi considerado defasado, depois acaba sendo usado de novo. Eu costumo pensar que, do ponto de vista teórico, procedimentos metodológicos, eles acabam sendo como pedra, papel, tesoura. É evidente que se você precisa cortar um papel, você usa tesoura. Se você precisa quebrar a tesoura, você usa pedra. Então,
a depender daquilo que você precise fazer, nós historiadores somos dotados de ferramentas teórico-metodológicas. O que não quer dizer que essas ferramentas sejam perfeitas e que elas não tenham problemas. Não. A gente sabe que dentro das ciências humanas, os procedimentos teóricos, eles trazem um ponto de contribuição, mas também seus pontos de questionamento. O próprio conceito de longa duração, ele pode ser utilizado para pensarmos o preconceito racial no Brasil, para pensarmos a questão racial nos Estados Unidos. Muitos autores estão retomando a essa concepção da longa duração em trabalhos de história do tempo presente, buscando entender como algumas características, alguns aspectos, para algumas estruturas, não sei se seria um bom termo, mas como isso está, digamos, em uma certa permanência com o nosso tempo. E aí, outro elemento que serve para o nosso questionamento inicial é o que seria, então, como essa história do tempo presente se daria. Autores como o Jean-Pierre Rieu, eles defendem que a história do tempo presente ela teria nascido mais de uma impaciência social do que de um imperativo historiográfico. Ou seja, teriam acontecido, como a gente vai ver, uma série de coisas que fizeram com que os historiadores fossem chamados a trabalhar em assuntos referentes a uma temporalidade mais próxima a deles. Para outros, seria um caminho inverso. Desde os análises, o olhar dos historiadores sobre as ações do passado sobre o presente já estavam começando. O próprio Marc Bloch, no Apologia da História, onde ele fala que a incompreensão do presente nasce fatalmente do desconhecimento do passado. E nós também veremos que existem argumentos profundamente contrários à história do tempo presente. O principal deles seria que o historiador do tempo presente estaria muito próximo daquilo que ele estuda. E, consequentemente, ele estaria fazendo uma história em completa mutação, uma história totalmente fragilizada e, em muitos casos, uma história movida por paixões e por concepções pessoais. Desse modo, para esses autores, o historiador do tempo presente, então, ele viveria em um constante paradoxo. Afinal de contas, nós estaríamos fazendo uma história pessoal, uma história idealizada, uma história movida por paixões. Nós estaríamos, então, sempre procurando a próxima novidade. São alguns questionamentos. Afinal de contas, aqui, nessa introdução à história do tempo presente, nós vamos ver as características da história do tempo presente, mas também vamos refletir sobre algumas críticas que esse campo historiográfico, essa modalidade, acaba sofrendo. E, para que a gente compreenda algumas características, nós devemos levar em consideração o presentismo. Estaríamos, então, vivendo em uma época imediatista, em uma época no qual o nosso olhar sobre o presente seria um olhar muito intenso. Mas vamos pensar isso direito. Nós precisamos entender que, primeiramente, gente, existe uma cultura histórica. Vamos lá. É muito fácil. Qualquer criança ou adolescente vai saber disso, né? Qualquer pessoa sabe. Existe o passado, o presente e o futuro. E isso é bem delimitado. O passado é aquilo que já aconteceu. O presente é onde nós estamos e o futuro é o que vai ocorrer. No que diz respeito à concepção do tempo histórico,
Autores como Koselleck, ou Koselleck, como queiram pronunciar, e François Hartog, eles defendem que existe uma cultura histórica, ou, como François Hartog chama, um regime de historicidade, que seriam percepções coletivamente compartilhadas do tempo. Ou seja, existe passado, presente e futuro, mas a maneira qual determinados grupos, determinadas pessoas se relacionam com esse tempo histórico é diferente. Tem gente que passa a vida o tempo inteiro pensando no futuro. Tem gente que passa a vida presa no passado. Existem grupos políticos que fazem da sua atividade política uma luta por um futuro melhor. Existem grupos políticos que têm como base a concepção de que o passado era melhor e que devemos voltar a ser como éramos antes. Vejam, eu falei aqui de grupos políticos, mas a gente pode também usar o exemplo da religião. O futuro será um apocalipse, o futuro será um Ragnarok, o futuro será um momento de redenção, ou será um momento de punição aos maus. O passado era melhor. E por aí vai. Para o Reinhard Koselleck, aí, esse é o primeiro... Eu vou indicar alguns livros, tá? Durante essa fala. Esse livro do Koselleck, chamado Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos. Koselleck, ele é um autor que pensa bem essas transformações dentro da cultura histórica que fariam com que mudasse mesmo a própria maneira que as pessoas enxergam a história e a sua relação com o tempo. Para o Koselleck, a cultura histórica ela é construída em meio a dois elementos: um espaço de experiência e um horizonte de expectativa. Vamos lá, como é que funciona isso? O espaço de experiência, o ambiente onde você está vivendo. A nossa relação com o tempo é construída no ano de 2023, agora no dia 12 de junho, que eu estou gravando esse vídeo. Eu não estou construindo a minha percepção e a minha cultura histórica como uma pessoa no século XIX ou como uma pessoa no Antigo Egito. Eu estou, nesse momento aqui, em Aracaju, no ano de 2023, no dia 12 de junho. É aqui que o meu espaço de experiência com o tempo está sendo construído. E para o Koselleck existiria um horizonte de expectativa. O horizonte de expectativa é a maneira, é uma forma que temos de enxergar essa semântica dos tempos históricos. O Koselleck defende que, durante séculos e séculos, a cultura histórica ela era preferencialmente passadista. O passado servia como base. E era assim que funcionava. Vamos pensar então. Era aquilo que o Koselleck chamava de a história mestra da vida. Até nas formaturas de história vai ter toca aquela música e vem aquele convite, né? A história mestra da vida que vai nos ensinar a não cometermos os mesmos erros. E aí isso vem de uma tradição da antiguidade greco-romana. Então você olha para o passado como um exemplo. O príncipe, né? Lembrando um pouco de Maquiavel, o príncipe deve conhecer a história para não cometer os mesmos erros. Então, se Júlio César foi traído, o príncipe também pode ser traído. Neste sentido,
Ele precisa, então, aprender a história, porque se aconteceu com os outros, pode acontecer com ele. Os erros do passado vão ensiná-lo a agir corretamente. Vejam, em um determinado momento, essa cultura histórica ela acabou passando por uma transformação, segundo Koselleck, que teria sido principalmente com o advento da modernidade e tendo como marco a própria Revolução Francesa. Desculpem aqui, refrescar um pouco a garganta. Em um determinado período temporal, esse olhar para o passado que já foi, o passado como referência, começou a ser deixado de lado em prol de uma concepção que via no futuro o principal horizonte de expectativa. A base não é mais essa ideia do passado, o passado já aconteceu. A gente não vai mudar mais o passado. Será que nós... Aí vem uma reflexão aqui breve. Será que nós aprendemos alguma coisa com o passado mesmo? Será? Vendo o que está acontecendo no mundo neste momento, será que o que aconteceu no século XX nos ensinou alguma coisa? Por que é que a gente sempre acaba, digamos, cometendo os mesmos erros, seguindo determinados caminhos? Mas enfim, aí a gente vai para outra discussão mais complexa que isso, mas eu gosto de levantar algumas questões aqui. Com a Revolução Francesa, com o progressismo, o horizonte de expectativa passou a ser o futuro. O passado não vai mudar, mas nós podemos construir um mundo melhor. Nós podemos construir uma sociedade igualitária, sem a exploração do homem pelo homem. Para alguns, seria possível construir uma sociedade racialmente pura. Para outros, seria possível construir um país do futuro. Veja, eu estou falando aqui em tópicos e vocês já começaram a sacar do que eu estou falando, de quais correntes políticas eu acabei mencionando aqui. Essa expectativa com o futuro teria trazido também alguns problemas. Quais problemas seriam esses? É que, se o futuro é o nosso grande objetivo, e eu possuo uma crença de que estou construindo um mundo melhor a partir dessa ideologia, a partir dessa ideia de mundo, tudo o que eu faça se justifica. Matar, exterminar, torturar. O horizonte de expectativa do futuro teria feito com que boa parte das atrocidades que presenciou-se no século XX ocorresse. Veja, isso é um ponto interessante de análise. Não é uma verdade absoluta, mas é uma forma de explicar por que determinadas experiências acabaram resultando naquilo que resultou. Isso explicaria algumas coisas. Outro autor que trabalha no estudo dessa construção de cultura histórica é o François Hartog. Esse livro aqui é Regimes de Historicidade, Presentismo e Experiências do Tempo. É uma obra, digamos, clássica, por assim dizer, desse ponto de vista da metodologia e da percepção do que seria a história do tempo presente.
Evidentemente, Koselleck, Hartog, todos eles, e nós, inclusive, sofremos críticas. Então, não é porque eu estou falando do Koselleck e do Hartog que são verdades absolutas, são pontos de vista. Dentro de uma oficina de introdução, passando aqui alguns textos que eu creio que contribuam para isso. Hartog, em vez de usar cultura histórica, ele vai usar a expressão regime de historicidade. Lembra que eu falei do Koselleck, do passado como base, depois o futuro como base? Então, para o Hartog, durante segunda metade do século XX, lá para 1968, naquele período que o Hobsbawm vai falar, né, de que a Guerra Fria, o momento que a classe trabalhadora deixa de ser disciplinada, né? Em algum espaço do tempo, para alguns vão dizer que isso ocorre logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós teríamos então entrado em uma crise com o futuro. O futuro não é mais uma esperança. Ou como a galera gosta de brincar, né, com os memes, o apocalipse deixou de ser um medo e se tornou uma esperança, uma salvação. Porque o futuro seria um futuro de crise. É nessa época, nos anos 70, nos anos 80, que nós vemos muitas produções culturais, filmes, que trazem uma visão muito negativa sobre o que seria o futuro. Exterminador do Futuro é um exemplo disso. Vocês aí podem, enfim, vão acabar lembrando de algum filme, de alguma série dessa época, que traz essa percepção de um futuro caótico, devido às ações do presente. Então veja, em vez de ser um futuro bom, pode ser um futuro terrível. Desse modo, ou tomamos ação agora e resolvemos mudar essa perspectiva, ou nós correremos um sério risco do futuro ser uma completa tragédia. Para o François Hartog, isso acabou resultando numa mudança no regime de historicidade. O presente é que seria a base da cultura histórica, ou o regime de historicidade presentista. Seria agora o regime base. Assim, a galera da tecnologia, principalmente, discorda muito dessa visão. Tem gente que pensa, o ser humano lá, o Elon Musk, o foguete do Elon Musk, vai mandar o ser humano para Marte. A tecnologia vai mudar o mundo. Então tem gente que questiona assim essa visão de que o futuro seria catastrófico. Já outros compartilham dela, principalmente ambientalistas. Então, olha, o aquecimento global, é preciso com que a gente comece a agir nesse momento para evitar uma tragédia ainda maior. Ou seja, da crise com o futuro teria surgido então o regime de historicidade presentista. E o regime de historicidade presentista faz com que nós estivéssemos em uma época histórica no qual o olhar sobre o presente seria um olhar muito intenso. Desse modo, a história do tempo presente iria propor uma abordagem historiográfica preocupada com as presenças do passado e do próprio presente. O passado já foi, mas no passado nós tivemos a escravidão. E marcas da escravidão estão presentes até hoje, na nossa estrutura política, na nossa estrutura social. Enfim, nós sabemos a tragédia que isso acabou gerando. Além disso, a prática historiográfica, ela
acaba sendo tomada por uma série de inovações. A historiografia, ela é uma atividade dinâmica. O que nós conhecemos sobre o passado são fragmentos. Gente que trabalha com história medieval, gente que trabalha com história moderna, com o Brasil colonial, ou América Portuguesa, como queiram chamar. Está fazendo a pesquisa, daqui a pouco acha um monte de fonte e vem novas perspectivas, vem novas respostas para algumas perguntas. Então, temas estão em constante transformação. No que diz respeito à história do tempo presente, nós vemos que alguns personagens e acontecimentos são constantemente ressignificados, sua memória fica em completa disputa devido à maneira a qual esses personagens são absorvidos no presente e aquilo que eles representam. Vamos pensar então Zumbi dos Palmares. Vejam, todo mundo que quer atacar o cotas, atacar o movimento negro, atacar essa importante luta civilizacional e humanitária, vai falar aquele tipo de coisa que a gente está cansado de ouvir, que dá até preguiça de mencionar aqui. Ah, Diego, mas Zumbi tinha escravos. Ah, Diego, mas a escravidão já existia na África. Eu já fiquei cansado só de lembrar dessas coisas. Então vejam, esses personagens, esses acontecimentos, eles vêm para o nosso tempo presente. Eles são trabalhados, eles são ressignificados. Discussões são constantemente reabertas, personagens retrabalhados e sua memória estão em constante disputa o tempo inteiro. Vamos lembrar daquele filme, Uma Noite no Museu. Vocês devem conhecer. Uma Noite no Museu tem um personagem de cavalo, Theodore Roosevelt. Foi presidente dos Estados Unidos. E tá lá, acho que é Robin Williams, né? Que interpreta. Aí tá lá aquele tiozão simpático, dando lições, sendo heróico. Gente, recentemente, a estátua de Theodore Roosevelt no Museu de Nova York foi retirada. Theodore Roosevelt, ele idealizou diversos atos de discriminação e mesmo extermínio da população indígena norte-americana. Tem um livro chamado American Crucible. Esquecemos o nome do autor agora, gente, me perdoa, mas se alguém se interessou, deixa no comentário que eu coloco direitinho. Que vai falar sobre isso. O próprio termo solução final, que depois vai ser utilizado por vocês sabem quem, lembrei de não mencionar, são termos que no século XIX já existiam. Mas uma figura como Theodore Roosevelt estava lá, no cinema, o tiozão legal, o tiozão do cavalo lá, super legal. Não, se tratou de um personagem racista, supremacista. Então vejam o movimento de ressignificação dos espaços públicos no que diz respeito a estátuas, monumentos. Essa história do tempo presente, ela é uma história de conflito. A temporalidade não é mais linear. O que é do passado volta para o presente. Nós do presente voltamos para o passado. Trabalhamos
significamos e ressignificamos. Talvez seja por isso que a história do tempo presente seja tão fascinante, por ela nos ajudar a quebrar paradigmas, a trazer novas perspectivas, a dar vozes. Antes da gente partir para o segundo ponto, apenas recapitulando. Regime de historicidade presentista. O princípio básico. O presente está como base da cultura histórica. O passado é traumático e o futuro será catastrófico. Precisamos agir. Estamos cercados de estruturas sociais que são frutos dessas permanências. Racismo, as heranças da escravidão, o imperialismo. Mas o regime de historicidade presentista, ou presentismo, ele também traz alguns problemas. Ele também traz alguns problemas. A primeira consequência seria uma representificação excessiva das coisas. Se temas e personagens são ressignificados a todo momento, nós estaríamos correndo o sério risco de perdermos o nosso espaço de referência. É uma crítica válida. Afinal de contas, se você é tudo, você não é nada. Já dizia Robert Darnton. A ordem cronológica dos acontecimentos para a história do tempo presente ela é válida, sim, mas nós estaríamos mais observando as permanências. E, é claro, nós temos esse problema. A hiperaceleração do tempo. Esse tempo que nós vivemos, ele é dotado pela constante necessidade de informação. Tem que ficar dando F5 na página, tem que ficar pegando o celular e buscando o novo Reels, o novo TikTok. E isso faria com que nós estivéssemos também produzindo reflexões historiográficas hiperaceleradas. E aí, o que vocês acham? Agora seria aquele momento que a gente conversaria sobre o presentismo. Vamos seguir aqui. Eu já falei sobre o presentismo. Então, nessa parte, nós vamos conversar sobre a institucionalização da história do tempo presente. Afinal de contas, pode existir uma cultura histórica presentista, alguns historiadores podem pensar em trabalhar temas mais próximos de si, mas nós sabemos, como Michel de Certeau nos explicou, que a história ela é escrita de um lugar social e que nós não tiramos as coisas da nossa cabeça. Existe uma institucionalidade. E existem, então, grupos de pesquisadores que vão fazer com que a história do tempo presente seja institucionalizada, seja estudada. O LabTempo é um deles, o grupo de estudos do tempo presente, do qual eu faço parte, é outro. O tempo da UFRJ é outro, tem também em Santa Catarina, tem lá no norte do país. E para que a gente tenha noção de quando e por que começou essa institucionalização da história do tempo presente, nós devemos levar em consideração o Holocausto ou Shoah. Não sei se tem algum judeu ou judia, mas a comunidade judaica costuma chamá-lo de Shoah. E a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu aí? Nós sabemos. Após a Segunda Guerra Mundial, a tragédia ela é tão grande, que os traumas dali decorrentes
fizeram com que uma profunda discussão social acontecesse. Por que a humanidade chegou naquilo? O que fizemos de errado? Como é possível que o Holocausto tenha existido? Neste sentido, a França se torna um local onde essas discussões se aprofundam. Primeiro porque, do ponto de vista nosso, boa parte da nossa historiografia ela é de origem francesa. A França teve, no século XIX, começo do século XX, correntes historiográficas, então se torna um espaço de discussão quanto a isso. E a França, ela é assolada, aterrorizada pelos horrores do Partido Alemão. Ela contou com colaboracionistas e ela, após a guerra, teve que passar limpo aquilo que aconteceu, né? Quem colaborou, quem ajudou, agora seria questionado, seria punido por aquilo que fez. E em meio a tudo isso, em 1978, foi criado na França o Instituto de História do Tempo Presente, o IHTP. E acaba sendo um marco, porque ele acaba representando uma iniciativa de institucionalização da temática da história do tempo presente. Nisso, o François B. Derrida, que foi o criador do IHTP e seu diretor até 1991, ele acaba se tornando um personagem importante neste sentido. Até porque muitos historiadores são chamados para conversar, são chamados até mesmo para testemunhar em tribunais sobre essa questão da verdade histórica, sobre o que ocorreu. Muitos se recusaram. Existia uma certa demanda. Ora, deu no que deu e os historiadores também precisam falar. E aí? Mas a Segunda Guerra Mundial tinha sido muito recente e o historiador precisa de um distanciamento com o tema. A prática historiográfica, então, ela passa por um momento de reflexão quanto à sua natureza, quanto às suas características, e por isso que a criação de IHTP acaba sendo muito importante, porque é, digamos, esse ponto de partida para essa institucionalização. Tem um livro chamado Questões para a História do Tempo Presente, que é organizado pelo Agne Cavu e Philippe Tétart, que eles falam disso, eles apresentam perspectivas sobre a história do tempo presente. E eles vão explicando que, ora, a historiografia é um campo em constante mutação. Vieram os metódicos, depois os análises, depois vem a história do tempo presente, a história cultural, a nova história política, a microhistória. Então, para eles, a história do tempo presente seria uma evolução metodológica e epistemológica da própria história. Veja como eles ampliam essa perspectiva. E para eles, esse processo de evolução metodológica e epistemológica, essa nova maneira de ver a história, é um processo que acontece desde os análises.
O próprio Mark Bloch, ele escreve o livro A Estranha Derrota, para tentar explicar, né, por que a França tinha sido derrotada tão facilmente. Então, Cavu e Tetart trazem essa perspectiva. Será que a história do tempo presente, então, ela surgiria mesmo sem essa quebra sem essa crise com o futuro, sem o presentismo? São questões que a gente pode acabar conversando, mas aí vai mais para um lado do e se, né? E se, a história contrafactual, mas a gente sempre vai pensando e refletindo. E, sim, para o Cavu e o Tetart, essa história do tempo presente que estava ali surgindo, ela deveria ser estudada por meio de 3 temas, 3 pilares. Os novos problemas, e isso é algo que a gente sabe que dentro da prática historiográfica, novos problemas, novos questionamentos surgem. Os novos campos, vamos lembrar, o IHTP é de 1978. Lembrem da crise das humanidades, nos anos 60, nos anos 70. Então, a história do tempo presente está no meio dessas iniciativas que buscaram renovar a historiografia. E, é claro, também tinham as novas apresentações temáticas. Afinal, história do tempo presente acaba trazendo algumas confusões. E é preciso tomar cuidado para a gente não confundir história do tempo presente, história próxima e história imediata. A história do tempo presente a gente já viu. É um campo historiográfico que aborda questões relacionadas ao presente, independentemente do espaço cronológico do acontecimento. Não interessa quando aconteceu. É um tema historiográfico que está sendo trabalhado no presente? Pode ser interpretado como uma história do tempo presente. Recentemente, nós vimos uma discussão sobre qual seria a cor da Cleópatra. A Netflix fez uma série com uma Cleópatra negra, e aí tem gente que diz que Cleópatra era negra, tem gente que diz que ela era branca, tem gente que diz que não tem como saber, tem gente que vai dizer que naquele momento da história ninguém estava preocupado se ela era preta ou se ela era branca. Mas veja, Cleópatra é um personagem que a sua memória começa a ser disputada, a ser ressignificada. E aí vem a crítica à história do tempo presente, que seria o quê? Peraí, Zumbi dos Palmares até vai, mas Cleópatra, 2000 anos atrás, então tudo vira história do tempo presente? Tudo. É algo a se pensar também. A história próxima seria diferente da história do tempo presente, que a história próxima, no caso, seriam estudos relacionados a questões mais próximas do historiador. Então, vamos pensar os últimos 30 anos. Vamos pensar colocar um pouquinho a mais. Vamos pensar da queda do Muro de Berlim para cá. Isso seria uma história próxima. Mas a queda do Muro de Berlim seria um tema na história do tempo presente para nós aqui no Brasil? Eu creio que não. Mas a figura de Zumbi poderia ser. Vejam, eu me confundi também. Brincadeiras à parte. E a história imediata
Aí é que está o problema. A história imediata é muitas vezes confundida com o jornalismo. E com, como eu costumo brincar, o tudólogo. Aquele que sabe tudo. Tudo que aparece, ele comenta, tudo que aparece, ele vem e fala. Então, o tema é aquela enfermidade que veio nos últimos anos. Todo mundo agora vira especialista em estudos da história da saúde. É o povo que se inspira no partido alemão e no partido italiano. Todo mundo agora é especialista nisso. Todo mundo agora é especialista em ditadura. E é curioso que em alguns casos são as mesmas pessoas, né, cara? O cara sabe tudo, pô. Então, a guerra da Ucrânia, por exemplo. Os historiadores falam sobre a guerra da Ucrânia. Vejam como a longa duração pode ser usada para explicar a guerra da Ucrânia. Desde o começo da União Soviética, e aí tem o Império Russo, que depois vira a União Soviética, depois a União Soviética termina, e aí você tem uma história imediata da guerra da Ucrânia, que se liga com a história do tempo presente. Gente. Seria aquele momento da gente conversar um pouco mais agora. Mas o presentismo, a história do tempo presente, é preciso também ter algum ponto de partida. Senão a história do tempo presente vai virar tudo, e se ela é tudo, ela não é nada. Para o Henri Rousseau, a catástrofe seria um ponto de partida para a análise do nosso tempo. Porque as catástrofes inaugurariam uma nova contemporaneidade. Henri Rousseau, no livro A Última Catástrofe. O livro dele saiu, acho que foi pela FGV. Afinal de contas, nós vimos que essa crise com o futuro vem o presentismo, e o presentismo teria ocorrido em um determinado momento, essa crise com o futuro. Para Henri Rousseau, são as catástrofes. E cada sociedade possui a sua própria catástrofe. Com as catástrofes no século XX, especialmente a Segunda Guerra Mundial, inaugurando uma nova contemporaneidade. O Henri Rousseau, além de falar da catástrofe, e nós já vimos isso, então não vou ficar retomando muito, já falei nisso na parte do Hartog, ele também vai trazer uma reflexão sobre algumas das críticas que a história do tempo presente recebe. Quem trabalha com uma temática como a ditadura civil-militar brasileira, ou militar, enfim, como vocês preferirem chamar, vai ouvir muito, mas muito, mas muito essa frase aqui, por parte principalmente daquele povo que estava acampando na porta do quartel. Vocês não estavam lá. Defende-se o fim da democracia, o direito de torturar, matar, fazer diversos crimes. E quando você questiona, eu sou de 1991, não estava vivo na época da ditadura. E quando você questiona, o tiozão que está na porta do quartel vai dizer: você não estava lá, eu estava. E aí? O historiador do tempo presente, ele não viveu diretamente tudo que ele aborda. Nem o historiador. Senão a gente iria para
o outro paradoxo. O historiador só trabalharia aquilo que ele viu. Então, se você quiser pesquisar o pessoal do medieval aí, esquece, né? Não tem como. Ou você vai lá e diz, só pesquisa coisa antiga e as coisas mais próximas vocês não têm distanciamento. Eu vi o que aconteceu, você não viu. Para o Henri Rousseau, essa expressão não estava lá criou problemas. É evidente. E ela principalmente remete a dois preconceitos que os historiadores do tempo presente acabam sofrendo. O primeiro é a noção de que não existiria uma história boa sem o distanciamento. Você tem que estar distante do objeto, senão... Voltando para o começo da nossa conversa. Veja, a gente está voltando aqui. Senão você vai ser movido pelas paixões. O segundo problema, o segundo preconceito, é a ideia de que a experiência prevalece sobre o conhecimento. Nós, enquanto historiadores do tempo presente, pelo menos tem que ser assim, né? Nós não tiramos as coisas da nossa cabeça e escrevemos aleatoriamente. Nós fazemos uma pesquisa baseada numa metodologia, amparada por fontes. Em muitos casos, passa por um processo de orientação. Você escreve uma dissertação, uma monografia, uma tese, vai para uma banca avaliar, onde os pares vão pegar o texto, vão olhá-lo. Então, existe uma seriedade muito grande dentro daquilo que a gente faz. Então, a ideia de que a experiência prevalece sobre o conhecimento acaba sendo uma ideia problemática quando se fala de história. Eu já passei por isso. Diego, mas você não sabe de nada, só ficar lendo esses livros aí. Eu estava vivo no tempo da ditadura e não era assim que as coisas... Ok, é a sua perspectiva neste sentido. E existe a história. Existe a história para que a gente possa analisar o que aconteceu e principalmente também, né, dar voz àqueles que foram sufocados. Então, é uma crítica que a história do tempo presente recebe, mas que nós sabemos agora como rebatê-la. Além disso, para o Henri Rousseau, a história do tempo presente ela é fortemente marcada por tensões entre a história e a memória, entre o conhecimento e a experiência, tensões entre a distância e a proximidade, entre a objetividade e a subjetividade e entre o historiador e a testemunha. O fato desses personagens, desses acontecimentos, estarem assim tão próximos de nós, faz com que eles sejam objeto de disputa. E essa disputa é um momento de bastante tensão. Por isso que nós, da área da história, somos tão atacados nos últimos anos por parte daqueles que defendem que opinião se sobrepõe a conhecimento. Não é à toa que as coisas estão acontecendo. Vamos partir agora para aquele novo momento, aquela segunda parte que eu tinha falado.
Aqui nós temos uma fotografia da queda do Muro de Berlim. Em 1989. Evidentemente que esse foi um acontecimento que até hoje, do ponto de vista daqueles que estudam historiografia, sempre vai ver. Historiografia após a queda do Muro de Berlim, tudo mais. Existe um artigo de um historiador chamado George Eggers, acho que está na revista História e Historiografia. Gente, esses textos que eu estou falando, vocês podem postar aqui no comentário, ou mandar até no e-mail, diego@getempo.org, que eu posso mandar o link, se for o caso. Por que o Muro de Berlim, então? Porque o pensamento historiográfico e a própria historiografia dos anos 90 e diante não ficariam imunes aos vastos reordenamentos do mundo após a Guerra Fria. Que mundo é aquele que está surgindo naqueles anos 90? Seria a época do superpoder americano? Seria o fim da história, como Francis Fukuyama quis defender? Seria agora que o conflito ideológico teria terminado e o capitalismo, conflito ideológico e econômico, e o capitalismo teria vencido o comunismo? Agora a disputa seria então um choque de civilizações, como defendeu Samuel Huntington? Esse mundo pós-Guerra Fria que nós estamos vivendo, vindo agora para o ano 2023 e mais precisamente as últimas décadas do século XXI, nós vemos que a historiografia ela está envolta a importantes questões. Nós temos as consequências da globalização. Globalização, Bauman fala disso, Hobsbawm fala disso, né? Ela traz vencedores e perdedores. Ela traz uma série de consequências. Correntes historiográficas vão surgir nas últimas décadas com o pensamento decolonial. Então, hoje é uma historiografia que envolve questões decoloniais, questões de gênero e sexualidade, história das mulheres. A historiografia, né, fica mais ampla. Nós temos também, e aí esse é um dos grandes assuntos dos últimos anos, a crise da democracia e a ascensão da extrema-direita. Esse é um fenômeno que vem acontecendo dentro de uma perspectiva global. Por que isso está ocorrendo? A história não deveria ter nos ensinado que determinados caminhos não são o ideal? Ou vai ver a história, ou vai ver no fundo a história, a experiência histórica ensina muito pouco de uma geração para outra, né? É válido lembrar que vai fazer o quê? 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. As pessoas que viveram aquilo, muitas delas já morreram, né? Então, nós também temos, já mencionei um pouco, as lutas identitárias. Eu sei que tem gente que não gosta do termo identitário, mas eu peço inclusive que me corrijam, se for o caso. Posta aquele comentário, professor Diego, identitário não use não, use
aquele um outro termo, sempre tenho cuidado a usar assuntos assim, mas entendo que eu estou falando da questão relacionada às mulheres, ao movimento negro, questões de gênero e sexualidade. Então, esse modelo historiográfico eurocentrista, branco, masculino, que de certo modo legitima determinadas estruturas em permanência, isso vai sendo questionado por aqueles que estão na atividade historiográfica. E o próprio campo da história vai se renovando, vai tendo novos assuntos, e a história do tempo presente é um espaço de debates para isso. Nós também temos a emergência do radicalismo islâmico e do próprio radicalismo da extrema-direita. Afinal de contas, não são apenas radicais islâmicos os islamitas, que cometem atos de terrorismo. Só lembrar do atentado de Oklahoma de 1995, dos constantes crimes de ódio cometidos por radicais da extrema-direita. E é claro, outro assunto que vem à tona são os usos da história para fins políticos e culturais, subsidiados por projetos de reconstrução historiográfica. Se a história serve como ponto de referência da ação política, eu vou construir um discurso histórico para basear minha atuação. Ah, mas esse discurso, essa sua visão da história não existe. Inventa. O Hobsbawm fala disso no livro Sobre História. Quem leu e lembra já identificou. História para fins políticos embasada em projetos de reconstrução historiográfica. Não é à toa que a extrema-direita tem o seu projeto de reconstrução historiográfica. E é claro, um fenômeno que vai acontecer, do ponto de vista dessas inovações metodológicas, é o que René Rémond vai chamar de o retorno do político. Durante algumas décadas, a história política ela acaba sendo tida como defasada, simplória, apenas conteudista e pouco analítica. Mas nós sabemos que existem determinadas correntes, formas de se ler história, de se aprender. Então, alguns vão para a área da história cultural, da história social, mas a história política tem sim a sua, assim como todas as outras, tem sim a sua importância. E, principalmente a partir dos anos 90, por René Rémond, você tem um retorno do político. Mas, vamos lá. O que significaria esse retorno do político para o René Rémond? Por uma história política, o livro. Ou por uma nova história política, assim. Para o René Rémond, essa visão de que a história política seria uma história de acontecimentos, pouco analítica, seria uma forma reducionista de compreender a história política. Para ele, a história política ela retorna, digamos, e isso se deveu principalmente a dois fatores. Uma evolução do ambiente ideológico e, aí voltamos para aquela discussão, as lições da história. A história nos ensina alguma coisa, sim ou não? Para o René Rémond, sim.
Por quê? Segundo ele, nos últimos anos, nas últimas décadas, as escolhas políticas ou o não olhar para a política fizeram com que escolhas ruins influenciassem diretamente na vida das pessoas. Isso teria gerado uma cultura política diferente, digamos, uma evolução, uma melhora na maneira qual as pessoas se interessam por essas temáticas. É preciso ter atenção a como se vota, a como o cenário político se desenvolve para evitar catástrofes. Para o René Rémond, esse campo político ele é mutável e possui múltiplos objetos e mentalidades. Neste sentido, no tempo presente, questões como o direito ao aborto, a homossexualidade, se tornam também pautas políticas. Legalização das drogas, questões de cotas. Agora nós temos fortemente a questão ambiental. Isso se tornam pautas de disputa política em um campo político multifragmentado. É só observar como nós temos discussões no Congresso e várias pautas que acabam sendo colocadas em votação. Como nós estamos observando agora no governo Lula III, a temática do meio ambiente ganhando muita relevância. Então, a história política, a história do político, não seria necessariamente quem ganhou a eleição, quem perdeu a eleição, quem foi presidente do Brasil de quando a quando, qual é a lista dos presidentes. Não. A história política é mais amplo. É uma história sobre escolhas políticas que influenciam diretamente na vida das pessoas. Entenderam? Além desse retorno do político e de alguns temas que eu falei lá, acontecimentos, nós também temos que ter um olhar cuidadoso em relação às fontes. Se tem uma coisa que nós da história do tempo presente temos à disposição, é fonte. É muita fonte. Esse arcabouço, ele é gigantesco. Até porque, nas últimas décadas, a nossa própria capacidade de construir conteúdo em formato principalmente digital se ampliou e tornou acessível uma série de registros. Vamos lá, antigamente agora mesmo as hemerotecas, os acervos digitalizados são uma maravilha para nós que estamos trabalhando com a história do tempo presente. Você vai, entra no site, pega, não precisa ir no arquivo mas vão ao arquivo, é bom. Não precisa mais pegar aquele papel empoeirado, está tudo digitalizado, tudo facilitado. É possível ter acesso até a arquivos fora do Brasil. E nós temos então uma multiplicidade de fontes. Orais, escritas, fotográficas, fontes em vídeo, fontes digitais. E isso faz com que
a gente também tenha que se situar em meio a essa overdose de fontes. E aí é por isso que nós temos a nossa metodologia, a maneira que trabalhamos esse conteúdo. Eu vou trabalhar com fontes digitais. Ótimo. Sites e blogs. Eu trabalhei com um site durante o mestrado. Ótimo. Tem gente que vai trabalhar com cinema, com fontes. E por aí vai. E nós temos também a memória enquanto fonte. Agora, um testemunho sobre um acontecimento pode ser facilmente gravado e colocado na internet. Vejam, é mais fonte para a gente trabalhar. Mas é preciso também, e aí o Paul Ricoeur também fala disso, né, o cuidado com a superestimação do testemunho. Voltando à questão do Henri Rousseau. Vocês já sacaram qual é? É preciso ter cuidado e separar a experiência do conhecimento, a história da memória. Essa memória ela deve ser trabalhada com muito cuidado. Os testemunhos devem ser analisados com muita cautela. Principalmente com esses múltiplos canais de divulgação de informação. É preciso nos situarmos, delimitarmos, afinal de contas, é um trabalho gigantesco de ter atenção às fontes. E é claro, essa própria emergência dos recursos digitais, ela fez com que novas práticas comunicacionais e culturais emergissem. Não sei se vocês lembram, mas lembram do anúncio do Papa em 2005? Então as pessoas aqui, em 2013, já é uma forma de comportamento completamente diferente. Então, ao fazer uma história do tempo presente e levar em consideração as características da nossa época, nós devemos levar esse ponto em consideração. O nosso presentismo é um presentismo fortemente comunicacional, ele é um presentismo cada vez mais individualista, no sentido do consumo do conteúdo, e que traz consigo também algumas peculiaridades, como o Vaticano, em 2013, anunciando que tem um Papa pelo Twitter. Isso é uma coisa extraordinária, sabe? Para a gente poder trabalhar, para a gente poder pensar o mundo que nós estamos vivendo. Outra característica, eu já disse, se o termo identitário estiver errado, alguém, por favor, me corrija nos comentários, mas são as lutas do feminismo, da comunidade LGBTQIA+, do movimento negro, de todos aqueles que querem o seu espaço, a sua voz. Dentro dessa história do tempo presente, questões relacionadas a gênero, sexualidade, mulheres, aos povos indígenas ou povos originários, vejam, aquilo que a gente estava falando sobre os debates sobre a história do tempo presente, como determinados tópicos são ressignificados. Hoje há uma corrente que defende o uso do termo povos originários e não povos indígenas. Tem a questão dos negros, as minorias. Estes são temas recorrentes na historiografia do tempo presente.
Esses são temas utilizados por uma corrente de historiadores e historiadoras que querem contar uma história diferente, que querem dar vozes a determinados personagens que não apareceram, que não estão lá nos livros de história. E é claro, alguns, principalmente o pessoal da área da educação, vai falar muito na quebra da hierarquia do conhecimento. Nós estaríamos, então, em meio a isso. História oficial, a história daqueles que ditam o que é certo e o que é errado, estaria em xeque. E há também, é claro, alguns campos que dialogam com temáticas que na história do tempo presente se tornam cada vez mais relevantes, como os que se dedicam ao estudo da história ambiental. O aquecimento global, ele é um assunto da nossa época. O aquecimento global é uma preocupação dos historiadores do tempo presente, devido às suas consequências. Já encaminhando para o final, essa foto ela não está aqui à toa. Ela está em uma manifestação no Chile, e aqui é essa bandeira, né, do povo originário, de um dos povos originários das Américas, onde esse manifestante está vestido como o personagem Coringa, personagem do Batman, e com essa bandeira na mão. Essa foto, ela fala muito. Ela fala sobre uma série de insatisfações que a população chilena estava vivendo naquele momento. Ela fala sobre como esse personagem, o Coringa, foi apropriado pelos manifestantes. Afinal de contas, por que o Coringa? Em tese, o Coringa é o vilão das histórias do Batman. Mas será que nós estamos preferindo os vilões? Será que no meio do caos é melhor colocar a roupa do Coringa e querer que tudo aquilo pegue fogo? A bandeira que se reivindica não seria essa, e não a bandeira chilena, como nós conhecemos? Mas se essa bandeira aqui é um ponto de identidade, por que recorrer a um símbolo de um personagem americano, um personagem da própria indústria cultural, como o Coringa? E aí, o que vocês acham? Evidentemente que essa nova história política, ela acaba sendo um marco da historiografia do tempo presente. Nós vamos vendo agora uma história política além dos grandes homens, além dos grandes acontecimentos. É claro que isso não é uma invenção da história do tempo presente, propriamente. Lembre do Edward Thompson, da História Vista de Baixo. Então, essa ruptura com o macro, com o grande esquema narrativo e explicativo, não é nenhuma invenção propriamente da história do tempo presente. É sim uma maneira de se situar em meio a isso.
Além disso, nós temos também a perspectiva da história global e sua proposta de uma visão para além do eurocentrismo. Nisso, textos como o do Aníbal Quijano, que é um peruano, que vai falar sobre a decolonialidade. E também tem um livro, e aí eu sei que é paradoxal, mas... Quer dizer, eu não vejo muito problema, né? Mas... que é o livro do Sebastian Conrad, que é um pesquisador alemão, que ele vai chamado O que é História Global? Que ele vai falar sobre isso, sobre como as ciências humanas, elas no século XX, são construídas enquanto um instrumento de legitimação de uma perspectiva eurocentrista do mundo. E isso é algo que vai sendo absorvido, é algo que vai sendo transmitido a todo momento. Essa nova historiografia nos últimos anos, essa história global, ela visaria ir além. Ela visaria fazer com que a gente entenda a nossa história por ela, evidentemente, mas também por múltiplos fatores que vão além desses mais conhecidos, por assim dizer. A história global traria consigo uma ampliação. Mas vejam, como trabalhar então com essa história global? Os acontecimentos, devido à globalização das últimas décadas, a internet, os acontecimentos, eles estariam cada vez mais conectados. Então, está acontecendo a guerra da Ucrânia. E nós recebemos notícias, acompanhamos o que está acontecendo no conflito. Por quê? Porque embora seja uma luta entre Rússia e Ucrânia, ela tem uma projeção global, porque acaba influenciando em muitos outros acontecimentos. Já encaminhando para o final agora, apenas algumas reflexões. Essas questões do nosso tempo. Como nós, historiadores e historiadoras do tempo presente, podemos observar uma figura como essa, uma fotografia como essa, e entender, mais do que julgar. Como diria Hobsbawm, na Era dos Extremos, julgar é muito fácil, nossa tarefa é compreender, é ir além do senso comum. Como compreender cenas como essa? Cenas como as de 8 de janeiro desse ano. Como nós, historiadores e historiadoras, podemos analisar e compreender o nosso tempo. E além disso, qual é a nossa função nisso? Gente, eu espero que esse papo tenha sido bom com vocês. Tão bom para vocês quanto foi para mim, mesmo gravando o vídeo, né? Mas é sempre bacana conversar sobre isso. Fiquem à vontade para deixar comentários, perguntas, mandar e-mail. Esses são alguns dos textos que eu usei aqui nessa conversa. Tem mais outros, eu posso mandar a referência bibliográfica completa para que vocês tenham tudo isso. O George Eggers, Desafios do Século XXI em Historiografia,
Hartog, Regime de Historicidade, a Última Catástrofe do Henri Rousseau, o do Kozelek, Futuro Passado, Questões para a História do Tempo Presente, de Agné Cavou e Philippe Tetart. É isso, gente. 1h30 por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!